boas-vindas a mais um episódio do Comunicast, o podcast da agência Comunicamos. Olá a todos, hoje temos um tema que nos é especialmente querido. Vamos, no fundo, abrir as portas do estúdio e partilhar os bastidores de um projeto de branding que foi um desafio tremendo, mas que nos deu um gozo enorme de desenvolver. Sim, vamos falar da identidade visual para o Cerqueira Centro de Treino. Exatamente. E o desafio que nos foi colocado era muito claro e, ao mesmo tempo, muito complexo. Como é que se cria uma marca para um serviço de treinos personalizados, focados em tonificação, sem cair nos lugares comuns do fitness? Sim, essa era a grande questão. Não era só sobre músculos e suor, era sobre comunicar transformação, acompanhamento e, acima de tudo, profissionalismo. Precisamente. O nosso trabalho era capturar visualmente uma série de conceitos. Por um lado, a energia e a intensidade de um treino, mas também a precisão, a sofisticação de um serviço premium. Tinha de ser uma marca que transmitisse movimento, mas ao mesmo tempo confiança. Lá está. Estabilidade, confiança. Era essa a dualidade. Então vamos começar pelo início de tudo. O ponto de partida. Qual foi a faísca que acendeu o processo criativo? Porque a tentação de usar um peso, um músculo, algo do género deve ter sido a primeira coisa a pôr de lado. Sem dúvida. A primeira decisão estratégica foi mesmo essa: fugir dos clichês. O mercado do fitness está saturado de vermelhos agressivos, tipografias com aquele ar meio gasto. Sim, e imagens de halteres por todo o lado. Exatamente. E o serviço do Cerqueira é altamente diferenciado, é quase cirúrgico. Portanto, a identidade visual tinha de refletir isso. Não podíamos parecer, só mais um ginásio de bairro. E essa diferenciação passava por comunicar o quê, concretamente? A nossa reflexão levou-nos a focar em conceitos como dinamismo, precisão e autoaperfeiçoamento. A marca tinha de ser um espelho da jornada do cliente. Uma jornada que é intensa. Sim, intensa, mas também focada, inteligente e com um objetivo muito claro. Não é sobre força bruta, percebes? É sobre resultados obtidos de forma eficiente. Certo. E foi dessa busca por um símbolo que representasse movimento inteligente que nasceu a ideia central do logotipo. Ok, então vamos a isso. Vamos desconstruir esse logotipo porque ele é a pedra angular de tudo. O elemento central é a letra C, de Cerqueira. Mas não é um C qualquer, pois não. Parece estar em pleno movimento. Exato. O desafio era criar um monograma, uma única letra, que fosse memorável e carregada de significado. Não queríamos um símbolo abstrato que precisasse de uma longa explicação. Percebes? Claro. Então, o C foi desenhado com linhas muito dinâmicas, quase como se fosse o rasto de um objeto em alta velocidade. E aquele corte diagonal na parte superior não é um mero pormenor estético. É a parte que lhe dá a personalidade toda. Quando olho para ele, não vejo só velocidade. Vejo uma ideia de progresso, de quebrar uma barreira. Sim. De ir de um ponto A para um ponto B. Quase como uma seta a apontar para a frente. Essa era exatamente a intenção. Esse corte cria uma tensão visual que impede que a forma seja estática. Fica muito mais dinâmica. Sugere avanço, superação e, ao mesmo tempo, confere-lhe uma estética quase futurista, tecnológica, que alinha a marca com as metodologias de treino mais avançadas. A ideia era que, ao olhar para aquele C, a pessoa sentisse que ali se trabalha com método. E o que é fascinante é essa dualidade. De forma inequívoca, um C, portanto, liga-se logo ao nome. Mas, ao mesmo tempo, funciona como um ícone autónomo que encapsula toda a filosofia do serviço. É muito sintético e potente. Exato. E essa síntese foi o resultado de muitas iterações. Acredita, tivemos versões mais fechadas, que pareciam demasiado pesadas, e outras mais abertas, que já perdiam a forma do C. É um equilíbrio difícil. Encontrar este ponto, onde a letra é perfeitamente legível, mas a sensação de movimento é inegável, foi o grande clique do processo. Fantástico. Do símbolo passamos para a palavra, o nome. A tipografia escolhida para escrever Cerqueira é muito marcante, muito arrojada, tem uma presença forte. Assenta muito bem. A escolha da fonte é tão ou mais importante que a do símbolo. De nada serve um ícone incrível se o nome que o acompanha não estiver à altura. A fonte escolhida foi a Nós. Nós? É uma fonte sans serif,
ou seja, sem aqueles pequenos prolongamentos nas letras, o que lhe dá um ar inerentemente moderno e limpo. Certo. Mas porquê a nós em particular? Há milhares de fontes sans serif modernas. O que é que esta tinha de especial? O que nos atraiu na Nose foi a sua geometria. As letras são bastante largas, o que lhes dá uma grande estabilidade visual. Transmite uma sensação de solidez, de confiança. Não é uma tipografia apressada. Não de todo. É uma tipografia que diz: nós estamos aqui, somos sólidos, somos profissionais. E depois tem um detalhe genial. Estava mesmo a reparar nisso. Os cortes subtis em algumas letras, como no E e no R. Eles parecem um eco do corte que existe no símbolo. Bem observado. Esses detalhes são a cola que une tudo. Foram 100% intencionais para criar uma espécie de ADN visual em toda a identidade. Faz com que não pareçam duas coisas separadas. Exatamente. Faz com que o símbolo e o nome pareçam uma entidade única, coesa, que nasceu da mesma ideia. É o que transforma um conjunto de elementos num verdadeiro logotipo. E com o símbolo e a tipografia definidos, chegamos ao terceiro pilar, a cor. E aqui a escolha foi ousada. A combinação daquele azul elétrico com o preto. Foi uma decisão muito estratégica. Como falamos, queríamos fugir da paleta saturada do fitness. O vermelho, o laranja estão muito associados a paixão, agressividade, calor. A força bruta, talvez. Talvez sim. Nós queríamos transmitir energia, mas uma energia diferente. Uma energia mais controlada, mais tecnológica, se quiseres. E o azul elétrico faz exatamente isso. É vibrante, chama a atenção, mas não grita. Tem uma sofisticação que o vermelho muitas vezes não tem. Precisamente. O azul, na psicologia das cores, está muitas vezes ligado à confiança, à inteligência, à tecnologia. Ao torná-lo elétrico, adicionámos-lhe a camada de vitalidade de que precisávamos. Ele destaca a marca. E o preto? O preto entra como âncora. Traz a sobriedade, a força, o foco, o profissionalismo que é a base do serviço. A combinação final é potente, mas muito equilibrada. É moderna sem ser uma moda passageira. Falando em equilíbrio, um dos maiores testes de uma identidade visual é a sua versatilidade. Tem de funcionar em todo o lado, desde o minúsculo ícone numa app até à fachada de um edifício. Essa foi uma preocupação desde o esboço número 1. A resposta está na simplicidade e na geometria. O design do C foi pensado com proporções muito equilibradas para que encaixe perfeitamente numa grelha quadrada. O que na prática significa que não se deforma nem perde impacto seja onde for aplicado. Exato. Não adianta ter um logótipo cheio de detalhes se depois, quando o reduzimos para um favicon no browser, ele se transforma numa mancha irreconhecível. Certo. Nós testámos a marca em dezenas de aplicações simuladas. Como é que fica bordado num polo, estampado numa garrafa d'água e como o ícone da aplicação com o C branco sobre o fundo azul. Em todos os cenários, a identidade tinha de se manter forte, reconhecível. E lembro-me perfeitamente de uma aplicação em particular que para mim fecha o círculo de toda esta comunicação. Foi quando juntamos a tagline. Ligações que geram resultados. Exato. Essa tagline foi a peça que faltava. A identidade visual por si só é muito focada na performance, na tecnologia, no movimento. É um pouco fria, no bom sentido. A tagline vem trazer o lado humano da marca. Explica lá melhor isso. Bem, ela encapsula a promessa central do serviço, que não é apenas sobre máquinas e planos de treino. É sobre a ligação humana entre o treinador e o cliente. A parceria? A parceria, a confiança. É isso que gera os resultados. Portanto, a tagline complementa a identidade visual, explicando o como. Os visuais prometem dinamismo e resultados, e a mensagem verbal explica que isso é alcançado através de uma ligação profissional e personalizada. Faz todo o sentido. A identidade visual não vive sozinha. É a base. E quando é reforçada com a mensagem certa, o seu poder multiplica-se. Sem dúvida, a marca passa a contar uma história completa. Temos a energia, o azul, a força e o profissionalismo, o preto e a tipografia, o movimento e o progresso, o símbolo C e, finalmente, a metodologia humana e focada, que vem na tagline. Tudo funciona em conjunto. Então, olhando para trás, para o projeto concluído, qual é o balanço final? Sinto que o resultado é uma identidade muito forte, que consegue comunicar dinamismo e confiança sem precisar de gritar, o que é raro neste setor. Eu diria que o resultado final é um sistema de identidade visual impactante e, acima de tudo, honesto. Ele traduz visualmente a essência real da marca. Não é só uma imagem bonita,
Não, é muito mais do que isso. É uma declaração de intenções. Comunica de forma imediata e não verbal o que qualquer pessoa pode esperar ao entrar no Cerqueira Centro de Treino. Energia, movimento e resultados, mas sempre com o alicerce de um apoio profissional. E assim concluímos esta viagem pelos bastidores do processo criativo da marca Cerqueira Centro de Treino. Esperamos que tenham gostado de mergulhar connosco nos detalhes e nas decisões que constroem uma identidade. E isto talvez levante uma questão interessante para quem nos ouve. Da próxima vez que interagirem com uma marca de que gostam, seja a de um café, de um carro, de uma aplicação, tentem fazer o exercício de a desconstruir. De olhar com mais atenção. Exatamente. Reparem nos detalhes. Por que é que escolheram aquela cor e não outra? O que é que a tipografia transmite? Que história é que o logotipo está a contar? Mesmo que em silêncio. É um ótimo desafio. Muitas vezes há meses de estratégia e dezenas de decisões pensadas para nos transmitir uma sensação específica em apenas alguns segundos. E perceber isso muda a forma como olhamos para o mundo à nossa volta. Exatamente. Obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo Comunicast.